Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda para mais um vídeo lotado de boas informações. Meu compromisso é com a sua saúde. Quero te ajudar a alcançar a melhor versão de si mesma. Quero que você tenha disposição, imunidade, quero que você se aproxime com a estética que você tanto deseja, porque afinal, saúde e estética elas podem estar unidas, sim, elas não precisam competir. É só a gente executar as coisas da forma certa, ter um bom estilo de vida saudável. E hoje o meu assunto com você é sobre saúde. Vamos conversar sobre saúde e como consequência ajudar o corpo também a desinflamar, ficar mais saudável, ficar mais bonito, né? O corpo sempre quer nos ajudar. O problema muitas vezes são os hábitos, os comportamentos, né, os padrões que a gente vem repetindo. Então vamos lá. Se a gente sair pela rua perguntando pra galera o que aumenta principalmente o risco de doença cardiovascular e é fator de risco para outras doenças, muitas pessoas vão responder, cara, sedentarismo, realmente aumenta um pouco o risco. Tabagismo, fumar, realmente aumenta o risco. Assim como beber excesso de álcool, também aumenta o risco. Colesterol. E na verdade, o assunto do colesterol ele é bem mais complexo. Não é simplesmente ter colesterol elevado no sangue e com isso eu já vou ter inflamação nas artérias e doença cardiovascular. Não é bem assim, tá? E eu vou chegar nesse ponto para explicar para vocês. Então, comprovadamente, né, o que a ciência mostra que mais aumenta risco, que é fator de risco para doença cardiovascular, é resistência insulínica. E se a gente perguntar para a mesma galera que a gente perguntou o que mais aumenta risco de doença cardiovascular, eu tenho certeza que a maioria não sabe o que é resistência insulínica. Então eu vou explicar desde o início como é que a gente pode desenvolver resistência insulínica. Então o que acontece, gente? Insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, tá? E a insulina, ela é necessária realmente, porque é ela que transporta a glicose do sangue e coloca para dentro da célula. Então, na natureza, na nossa evolução, a gente evoluiu consumindo, convivendo com níveis tranquilos de carboidrato. Só que com revolução agrícola, com revolução industrial, a gente passou a comer muita glicose. Então, vamos lá, olha só. Todo carboidrato vira glicose no sangue. Então tem carboidrato que é mais simples, carboidrato que tem mais ligações, que são os complexos, tem os naturais, os não naturais. Claro, quando não tiver natural, quando tiver mais refinado, mais processado, eu vou ter ainda mais glicose naquele produto, naquela preparação. Então é melhor comer uma fruta, uma raiz, do que comer croissant, M&M, chocolate ao leite. Mas eu quero que vocês entendam que também se eu abusar muito em banana, em muito suco de fruta, ficar comendo um monte de grão, também pode dar errado, tá? Então, independente se é saudável ou não, se é doce ou não, todo carboidrato vira açúcar no sangue. O que é o açúcar no sangue? É a glicose. Então, todo carboidrato vira glicose no sangue, tá certo? Então, eu comi lá um carboidrato, ele vai ser quebradinho no intestino, elevou o meu açúcar no sangue. O açúcar no sangue, ele é bem regulado de forma precisa. O adequado é a gente ter aproximadamente uma colherinha de chá de glicose para sustentar as nossas metabolizações, né? Manter esse açúcar no sangue estável, tá certo? Então, quando a gente come muito carboidrato e eleva o açúcar no sangue, a gente fica com níveis aumentados, tá? Muito otimizados dessa glicose no sangue, na verdade muito elevado, tá certo? E aí o que o pâncreas faz? Ele vai regular esse nível do açúcar no sangue, como? Liberando o hormônio insulina. Então é como se chegasse uma galera ali na corrente sanguínea, que é a glicose, e a gente vai colocar na musculatura, tá bom? A musculatura, ela consegue armazenar um tanto de glicose, certo? O excesso de glicose ali já não é possível. Por quê? Porque eu tenho um limite, que é o glicogênio. Então, dependendo do tamanho do indivíduo, eu consigo armazenar 200, 250 gramas de glicose no glicogênio, que é a forma que nós, mamíferos, armazenamos glicose no nosso corpo.
e extravasou essa quantidade do glicogênio, o excesso de glicose vai ser convertida em gordura. Então eu vou ativar a produção de triglicerídeos, de colesterol no fígado. E uma vez que essa musculatura transbordou, vai para minhas células gordurosas, para as minhas células adiposas, tá certo? Então, beleza. Eu tenho uma galera que chegou na corrente sanguínea, que é a glicose, e eu vou colocar ali dentro do músculo, que é a casa que tá rolando a festa. Só que a festa que tá no músculo, que são as glicoses que já estão dentro do músculo, já estão ocupando bastante espaço e está lotado. Então, o músculo ele passa a ter resistência. Por quê? A insulina, que é o segurança, a segurança, ela vai tentar bater ali na porta do músculo e falar, ó, tem mais galera querendo entrar nessa festa. Só que aí a casa já tá meio lotada, né? Então o som alto tocando, né? A música rolando, a galera não escuta muito. Deixa a insulina tocar, o receptor ele não dá muita bola pra insulina, tá? Por quê? Porque o músculo tá cheio. Beleza, lá no fígado eu já tenho transformação dessa glicose em gordura, tá certo? E aí essa gordura vai para as células gordurosas. Só que dentro da célula gordurosa, cada indivíduo tem um limite pessoal de gordura, tá certo? Então chega uma hora que lá na célula gordurosa começa a aglomerar tanta gente, que é a mesma situação da resistência que o músculo provocou à insulina. A célula gordurosa fala, opa, eu tô cheia. Então a festa tá rolando, tem um monte de gente ali dentro, mesmo que o segurança bata na porta e fala, ó, tem mais gente entrar, tô cheia. E aí o que acontece? Eu começo a mostrar pro pâncreas que o problema é falta de segurança, né? Mas na verdade não é, porque tem muita gente, muita energia sendo colocada no músculo, na célula gordurosa. Aí o pâncreas vai lá e produz mais insulina. O que eu tenho? Produção de insulina aumentada, produção de insulina em excesso, elevada, hiperinsulinemia, tá? E aí esse aumento de insulina até consegue empurrar lá no músculo mais um pouco de gente, um pouco mais de glicose, um pouco mais de gordura na célula gordurosa. E aí o pâncreas vai liberando, aumentando a insulina. Só que chega uma hora que não vai mais entrar no músculo, não vai mais entrar na célula gordurosa. E aí começa a acumular direto nos órgãos, no fígado. E acumulando no fígado essa gordura, e principalmente quando eu tenho consumo de açúcar, né? Porque o açúcar, ele é um carboidrato duplo, o açúcar de mesa, que é a sacarose. É glicose com frutose. A glicose, ela é utilizada por muitos tecidos, né, no nosso corpo. Agora a frutose não. A frutose, ela precisa ser detoxificada no fígado, tá certo? E aí, eu já tenho ali excesso de glicose sendo convertido em gordura. E a própria frutose, que tá excedente ali virando gordura, o meu fígado, ele começa a ficar gordinho. Esteatose hepática, fígado gorduroso. Então, fígado gorduroso não é a gordura que a pessoa come, é a gordura que o fígado, ele tá produzindo pelo excesso de frutose, pelo excesso de glicose. Então, não tem onde armazenar glicose. E tudo que excede de energia, de glicose, o corpo converte em gordura. E aí tá feito, né? Porque começando a acumular gordura no fígado, eu também tenho resistência do fígado à ação da insulina. Aí o que o pâncreas faz? Libera mais insulina, que ele vai empurrando, né? Mais um pouquinho no músculo, um pouquinho na célula gordurosa, um pouquinho também no fígado, né? Mas chega uma hora que isso realmente limita. Também tem uma resistência no cérebro, que é a resistência hipotalâmica. O nosso cérebro começa a não responder também ao segurança que está querendo colocar glicose dentro do cérebro, porque o cérebro já está lotado de glicose. Ele já está até confundindo de tanta gente que tem glicose aqui dentro, entendeu? E aí eu tenho resistência hipotalâmica, com isso, desregulação no apetite. Mais fome, menos saciedade, e a pessoa ela acaba comendo muito e ficando com esse apetite desregulado, tá certo? E aí o pâncreas produzindo insulina, porque parece que falta segurança, que não tá dando conta para colocar essa galera dentro dos lugares, né? Mas na verdade é porque os lugares já estão muito cheios. E aí chega o momento que o pâncreas começa a dar pane. As células produtoras de insulina, as ilhotas pancreáticas, as células beta no pâncreas começam a dar pane. E aí o meu pâncreas ele vai diminuindo a sua produção de insulina. E eu não tô parando de comer carboidrato.
Então, níveis estratosféricos vai empurrando, né? Vai empurrando para todos os tecidos. A pressão vai aumentando, o fígado já tá gordinho, a circunferência abdominal vai aumentando porque os órgãos estão ficando lotados de gente, de glicose, de gordura, né? Tudo acumulado aqui, de energia, de glicose excedente que virou gordura, certo? E aí eu tenho o desfavorecimento no meu colesterol, né? Aumento dos triglicerídeos, porque todo excesso de açúcar é convertido em triglicerídeos. Desfavorecimento do HDL, que é uma partícula voltada para proteção, né? E aí eu vou montando todo um cenário de inflamação. E aí chega uma hora que esse pâncreas começa a dar pane, começa a acumular até gordura no pâncreas. E aí sabe qual que é a condição final? É o açúcar começar a subir no sangue. E quando o açúcar sobe no sangue e descompensa, eu tenho diabetes tipo 2. Mas 5 anos atrás, 10 anos atrás, eu já estava começando a ficar resistente à insulina. Então, para eu dar conta da glicose que está chegando, mais insulina foi precisando ser produzida, tá? Então, saiba que a condição final é o diabetes tipo 2. Mas antes, a pessoa já está ficando com gordura no fígado, a pressão está aumentando, a circunferência abdominal está aumentando, o HDL vai ficando baixo, os triglicerídeos vai aumentando. E aí, quando eu vou falando desses sintomas, né, desses sinais clínicos, isso se chama síndrome metabólica. Síndrome metabólica. Quando eu vou pensar no exame laboratorial, é insulina em excesso. Só que o que acontece, gente? Muitos profissionais apenas olham a glicose em jejum. Então, é aquele exame que após 12 horas, 10 horas, né, faz a medição da glicose em jejum. E aí, o ideal é abaixo de 100, né? E aí, tá lá 80, 85, 79. Aí, o profissional fala, olha, maravilha, sua glicose tá adequada. Só que a glicose, ela ainda tá adequada à custa de um pâncreas, ó, que tá produzindo insulina, hein? E tá produzindo insulina, hein? Só que na hora que esse pâncreas cansar, a coisa vai bagunçar. Aí eu tenho a característica final, o diabetes tipo 2. Mas antes, bem antes, o pâncreas já estava resistente à insulina, que significa hiperinsulinemia, né? Quanto mais insulina eu produzo, mais eu aumento a resistência à insulina, certo? Então, às vezes, e muitas vezes, a glicose ainda está normal à custa de um pâncreas que está trabalhando demais, a custa de insulina que está sendo produzida de forma aumentada, tá? Então, é muito mais fidedigno, ao invés de acompanhar a glicose isoladamente em jejum, pedir para o paciente olhar, dosar a insulina basal, para a gente ver o quanto esse pâncreas está tendo que liberar de insulina para tirar açúcar no sangue. Se eu tenho uma glicose que está 90 à custa de um pâncreas que a insulina está 5, 6, 4, excelente. Porque no momento que liberar um pouquinho de insulina vai dar conta de ajustar essa glicose. 90 ainda, dependendo do momento do dia, ok, né? Mas muitas vezes está 90, mas a custas de uma insulina que tá 14, 15, 18, 20, tá? Então, gente, o que acontece? Esse excesso de insulina é porta de entrada para muitas doenças, Estetose hepática, hipertensão, síndrome do ovário policístico, Alzheimer, câncer, as dislipidemias, né, que é a bagunça no colesterol. Uma função da insulina é estimular a produção de colesterol no fígado, aumentar muito a produção de triglicerídeos, certo? Então tem muitas pessoas ainda apegadas com o colesterol total. Mas hoje a ciência, ela nos mostra que o ideal não é tratar pelo colesterol total, e sim analisar a interação nas partículas. Por exemplo, se eu tenho um paciente que o colesterol total está 220, está 240, mas o HDL é 90, 85, 100, 110, tá compensando ter o colesterol total um pouco mais aumentado, porque o HDL é uma partícula leve, maior, é o High Density Lipoprotein, né? Lipoprotein. Então,
tem alguns estudos pedindo que a gente, orientando que a gente divida colesterol total por HDL. E aí essa relação ela deve ficar menor que 4,5. Então, se o colesterol está acima de 200, mas a relação está dentro dos 4,5, significa que o HDL está compensando, né? E na verdade, gente, o colesterol total, ele deve estar, né, menor que 200 nas referências por patrocínio, né? Porque o estudo de Framingham mostrou que a média da população era o colesterol 220, 240. É que baixar o colesterol dá para empregar mais medicamento, né? Então é importante que você, ao invés de ficar preocupado com o colesterol total, que você olhe essa interação nas partículas de colesterol. Outra relação que mostra se eu tenho resistência à insulina ou não é triglicérides dividido por HDL. Triglicérides é a partícula influente ao consumo de carboidrato. E o HDL, High Density Lipoprotein, né, que é a partícula protetora, um dividido pelo outro deve estar menor que 2. Quando eu tenho resistência à insulina, eu tenho muito triglicérides para pouco HDL. Agora, quando eu estou num cenário favorável, né, onde eu não tenho uma inflamação aumentada, geralmente o HDL é maior e os triglicérides é baixo. Então, quando a gente diminui o consumo de carboidrato na alimentação, os triglicérides, eles comumente despencam. E como é que eu elevo o HDL? HDL um pouco é genético, mas principalmente com exercício físico e uma alimentação que tenha gordura natural, tá certo? Então, você deve se atentar a essas relações. Colesterol total dividido por HDL menor que 4,5 e triglicérides dividido por HDL menor que 2, tá bom? E aí, o que acontece? O LDL... A gente tem dois tipos, que aqui no Brasil nem é dosado, que é o tipo A e o tipo B. O tipo A é o LDL leve, maior, menos aterogênico, menos inflamatório. E tem o LDL tipo B, que ele é menor, mais inflamatório, mais denso, né? Pequeno, denso. O LDL tipo A é maior, mais leve. O LDL tipo B, ele é pequeno, denso, mais inflamatório. Quando eu tenho um estilo de vida bom, eu faço exercício, eu como comida de verdade, eu consumo gordura natural, proteína, eu tendo a elevar mais o LDL tipo A. Agora, quando eu não ligo pra nada e como muita farinha e muito açúcar, né, eu tendo a aumentar o LDL tipo B. Como é que eu sei isso? Principalmente olhando a relação triglicérides por HDL. Se tiver maior que 2, já dá pra gente tentar entender que esse LDL tá mais voltado pro tipo B, o inflamatório. Se eu tenho a relação triglicérides dividido por HDL menor que 2, então já tá mais voltado pro LDL tipo A, entende? Então o LDL gente, valor de referência de exame é uma média, né? A média da população. E a cada 10 pessoas que fazem exame, 7 não estão com potência de saúde, tá certo? Então, o LDL, na recomendação ali, no valor de referência, é menor que 130. Mas até 190, eu não me preocupo, principalmente se a insulina estiver baixa, o HDL tá alto, o triglicérides está baixo. Então, se for para pedir um exame para o meu paciente, eu peço insulina. Porque a insulina já vai desfavorecendo muito o excesso de insulina, né, gente? Não produzir insulina é ruim. É o caso do diabético tipo 1, que tem produção, a ausência total na produção de insulina. A gente tem que produzir um pouquinho, sim. O problema é essa hiperinsulinemia, essa produção de insulina excessiva, tá certo? Então, se for para pedir um exame, eu peço insulina, porque eu já consigo entender muita coisa. Se eu tenho a insulina baixa, provavelmente o HDL está mais aumentado, triglicérides baixo, proteína C reativa, que é um marcador inflamatório, baixo também, assim como ferritina, que muitas vezes tende a ser um marcador inflamatório de fígado gordo, né, gorduroso. Ácido úrico elevado muitas vezes mostra o excesso de consumo excessivo de frutose, que são os açúcares, né? O açúcar da mesa, o açúcar no doce, o excesso de suco, de fruta, tá? Por isso que, assim, uma vez eu escutei de uma profissional que eu admiro muito, que ela fala que glicose é a mesma coisa que você falar, meu nome é Cíntia. Sim, mas tem tantas Cíntias pelo mundo, eu quero saber quem você é a fundo.
E aí, para saber quem eu sou, você precisa do meu sobrenome. E para saber meu sobrenome, você precisa da insulina. Então, insulina é um sobrenome para você identificar toda a situação. E olha só, se a gente for, né, para a população geral, a maioria das pessoas vão achar que ainda o problema é o colesterol, que é o colesterol elevado ali no sangue e diretamente já inflama a artéria, aumenta o risco de doença cardiovascular. E na verdade não. O excesso de açúcar no sangue, o excesso de insulina lesiona a parede da artéria, também prejudica o nosso cérebro, a saúde cerebral, também prejudica as partículas de colesterol, aumenta a pressão, né? Colabora com o fígado gorduroso, com a circunferência aumentada, que é a gordura entre os órgãos, com o pâncreas gorduroso, gordura na musculatura, a reserva de gordura já abastecida e transbordando. Então, o que acontece, gente? O colesterol, ele navega naturalmente pela corrente sanguínea. Nós lidamos bem com o colesterol, por isso que essa artéria precisa estar lacrada. E quando ela está lacrada, o colesterol ele navega ali na corrente sanguínea normalmente. O problema é ter maus hábitos, que aí essa artéria vai ficando vazada, permeável. Então, o que colabora com essa permeabilidade aumentada da artéria? Fumar, sim, beber excesso de álcool, estresse, sedentarismo, uma alimentação lotada de farinha, açúcar, de muito açúcar, porque todo carboidrato vira açúcar no sangue, vira glicose, tá certo? Então, maus hábitos e eu vou inflamando essa artéria. E uma vez que eu tenho a artéria inflamada, o colesterol, ele faz parte do sistema imunológico, então ele entra na camada íntima, na parede da artéria, para fazer uma proteção, como se fosse um curativo. Mas a consequência é ele preencher e dar até uma expandida na camada ali da artéria, apertando a corrente sanguínea e com isso mais doença cardíaca. Mas a consequência foi o colesterol entrar, a causa foi essa artéria permeável, essa artéria vazada, pelo estilo de vida. Então, como nutricionista, eu não defendo somente uma alimentação nutritiva, com comida de verdade, de gordura natural, mais proteína, menos industrializado. Eu também oriento que meus pacientes bebam, se for beber, álcool controladamente, né, em situações bem específicas, na eventualidade, que evite de fumar, de se estressar, que eles olhem com muito mais carinho para o sono, né, para o alívio do estresse, porque é isso, gente, são vários pilares que compõem o estilo de vida saudável, tá? Então eu imagino que agora você consiga entender qual que é o elefante na sala, qual que é a raiz das doenças da modernidade. Nós evoluímos comendo gordura natural, comendo proteína, comendo legume, carboidrato era mais raro de ser encontrado. As frutas se proliferavam em épocas, né? A gente não ficava fazendo mandioca, purê de batata todo dia, nem excesso de farinha, grão, porque grãos eram também raros de ser encontrados. Então a gente acabava comendo mais proteína, mais gordura natural. Só que com o passar do tempo, com a revolução agrícola, veio a domesticação das plantas, né, o cultivo de amido, e a gente começou a aumentar o consumo de energia. De forma precipitada, quando o Ansel Keys levantou dados, né, de alguns países que ele selecionou a dedo, né, mostrando que a gordura que entope a artéria aumenta o risco de doença cardiovascular, de uma forma precipitada a gente acreditou nesse estudo observacional, ele era um cara muito influente na época, né? E aí a gente passou a evitar banha, gordura, introduzir óleo vegetal e margarina e muita farinha e muito açúcar. Até então, as doenças de hoje em dia eram raras. Obesidade, gordura no fígado, hipertensão, diabetes, até acontecia um caso ou outro, mas numa quantidade bem menor. Hoje é uma epidemia dessas doenças da modernidade. Diabetes, gordura no fígado, Alzheimer, obesidade, síndrome do ovário policístico, enfim, até doenças metabólicas, né? Câncer, tem como causa principal esse monte de carboidrato que a gente vem consumindo, que força o nosso pâncreas a produzir muita insulina, e algumas pessoas ficam hipertensas, algumas pessoas ficam com gordura no fígado, outras pessoas ficam diabéticas mais
rapidamente, porque o limiar de gordura é mais limitado, tem outras pessoas que vão expandindo, mas chega uma hora que o corpo ele tem limite, né? E eu vou inflamando o corpo, tá? Então eu quero que vocês entendam que é insano culpar uma alimentação ancestral pelas doenças da modernidade. Então a gente tem que olhar para o quanto a nossa alimentação mudou. A forma como a gente vem comendo pacote, industrializado, de 3 horas, grão o tempo todo, fugindo da gordura, isso é novo, gente. E a raiz dos males, da doença da modernidade é a hiperinsulinemia, é a resistência à insulina. Resistência nada mais é do que o corpo entrando em resistência porque não aguenta mais glicose dentro dos tecidos, do músculo, do fígado, do pâncreas. O tratamento por muito tempo era normalizar o açúcar no sangue. E aí por isso eles colocam medicamento, né? Para tirar a glicose do sangue, colocar dentro da célula, aplica insulina para tirar a glicose no sangue e colocar na célula. Mas eu tô empurrando a sujeira para debaixo do tapete. Então não adianta eu ficar acumulando um monte de gordura, de inflamação no fígado, no pâncreas, no músculo, na célula gordurosa. Eu vou liberando inflamação para a corrente sanguínea, mediadores inflamatórios, certo? Então, não só fazer uma alimentação que seja mais controlada de carboidrato, que entre menos açúcar, é importante esvaziar, abrir a torneira, deixar esse excesso de energia sair, tá? Por isso que associar uma alimentação densa nutricionalmente com o jejum intermitente é muito bacana, principalmente para quem tem essas doenças da modernidade. Não só melhorar o combustível que está entrando pela boca, mas sim como deixar escoar, né, o excesso de gordura e energia que está acumulada no corpo. A glicose subir no sangue só é mais um sintoma, mas o problema principal é o excesso de insulina. E chega uma hora que esse pâncreas tem pane, e aí ele não consegue mais produzir insulina, e aí é onde o corpo inteiro inunda na glicose. Gente, excesso de açúcar no sangue não é brincadeira. Não é à toa que com o tempo o diabético tem doença renal, ele amputa o pé, ele fica cego, ele passa a ter doenças micro e macrovasculares. Então é muito sério, tá? Então tem muitas pessoas que estão comprando ficha, que ainda não estão diabéticas tipo 2, por exemplo, né? Mas que já tem resistência à insulina. Por isso que é muito importante que você solicite o seu exame de insulina. E cuidado com o valor de referência, porque no laboratório, e o problema não é a culpa do laboratório, é a média da população, tá, gente? A média não tá muito legal. O valor que aparece ali é de 2 a 24, mas pelo que eu estudo, o ideal é abaixo de 8, excelente abaixo de 5, porque significa que o seu corpo é sensível, pouca insulina dá conta de tirar a glicose no sangue. Quanto maior for essa insulina, significa que você precisa de muita insulina para conseguir dar conta de tirar esse açúcar no sangue. E aí, mesmo que o pâncreas produza muito por muito tempo, chega uma hora que o músculo, não quero mais. A reserva gordurosa tá lotada, o fígado tá lotado e o pâncreas começa a dar pane, o cérebro passa a não aceitar, já tem uma resistência hipotalâmica e isso começa a pairar no açúcar no sangue. Então, excesso de açúcar no sangue inflama, tá? Lesiona a parede da artéria, colabora com risco cardiovascular. Então, mais do que nunca, é hora da gente se atualizar e olhar para o elefante na sala. O problema principal das doenças da modernidade não é o colesterol. As pessoas estão evitando gordura, estão comendo tudo integral, tudo fit, tudo light, e elas estão com níveis cada vez mais bagunçados de colesterol. Muito triglicerídeos, pouco HDL. E ao contrário, quando a pessoa baixa farinha, açúcar e ela passa a comer mais proteína, gordura, legume, verdura, comida de verdade, ela tem o ajuste nesse perfil lipídico. Pode ser que o colesterol total até não se altere tanto, mas os triglicéridos despencam, o HDL se eleva, insulina baixa, ácido úrico se regula, ferritina, marcadores inflamatórios, tá? Então é muito importante que a gente olhe para isso, gente, que o que mais aumenta risco de doença cardiovascular é excesso de insulina no corpo. Níveis normais, baixinhos, é necessário que o nosso pâncreas produza. Mas o problema é o excesso de insulina, que traz tantas e tantas consequências.
e não, a nossa genética, ela não tá programada para lidar com níveis absurdos de açúcar que chega o tempo todo. Então, níveis frequentes, abusivos, prolongados, é isso que se torna a resistência. Se eu consumo de vez em quando um álcool, né, um pouquinho ali, vai bastar, já vou sorrir de orelha a orelha, vou ficar alegrinha. Mas se eu tomar muito, hein, níveis repetidos, prolongados, abusivos, daqui a pouco eu tô tolerando um monte, né, de álcool, porque o meu corpo vai entrando em resistência. Do mesmo é com o consumo de carboidrato, nosso corpo vai criando resistência, tá? Ele vai se adaptando a isso, mas por um tempo ele até tolera, mas depois começa a ter muitas complicações, tá? Então, mesmo que você esteja com os exames até normais, você se sinta bem, não é diabético, mas cuidado para não estar caminhando por isso, porque tem muitas pessoas que ainda não estão, mas estão desenvolvendo a resistência à insulina e aí mais tarde vão desenvolver as doenças da modernidade, tá certo? Então olha pro elefante na sala, evita farinha, principalmente açúcar, e prefira comer comida de verdade. Mastiga a fruta, coma uma batatinha doce se você não é diabético, mas mastiga, tá bom? Prefira proteína, gordura, legume, verdura e vamos evitar industrializado, excesso de farinha e excesso de açúcar. Certo? O tema do vídeo de hoje é muito importante, espero que você tenha conseguido entender, é muito importante que sim, tá? Me diga se você gostou do conteúdo, comenta aqui pra mim, me fala se a fala tá clara pra você. Eu preciso que seja válida a informação que eu tô te passando. Se você sentir que dá para beneficiar alguém que você conhece, que tá precisando escutar esse conhecimento, compartilha, tá? Se você tiver sugestão para próximo vídeo também, outros temas, me diga aqui que eu vou pensar com carinho e considerar. Muito obrigada, se cuida de você, porque você estando bem, você vai cuidar das pessoas que você ama. A gente só pode cuidar das pessoas que a gente ama se a gente estiver bem, tá? Então olha para esse ponto que importa muito. A nutrição é detalhada, mas tem essa base, é o excesso de farinha e açúcar que atrapalha muita gente, que traz as doenças da modernidade. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Se cuida até lá, tá bom?